Aí, num ponto eu já vejo a adaptação. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que até na conversa, Ricardo, acho que você já entende que está falando para um público brasileiro. Talvez até a forma de falar, não sei se faz sentido o que eu estou pensando. Sim, eu de vez em quando falo com colegas no Brasil e percebo que é importante nós darmos aqui algum acento a algumas palavras para que seja melhor perceptível, mas eu ainda falo muito português, não é? É muito português de Portugal, português de Portugal. Sim, é porque eu converso muito com português, e assim, eu sei que alguns não, digamos, por não falarem com o público brasileiro, eu acho que é uma falha até nossa, tá, Ricardo? A gente acompanha pouco o mercado português, acho que tem muito a acrescentar. Acho até que talvez Portugal acompanhe mais assim o Brasil por certos pontos. Claro, tamanho de população, imagino, A tudo questão, a isso, questão rede da, social. a questão da população é fundamental, Sim, não é? sim, sim. Esta dimensão do Brasil, tanto a nível de população como a nível geográfico, e até o próprio Brasil, dentro do Brasil, tem as suas diferenças, não é? Muitas. O Brasil tem 27 estados, eu costumo dizer que tem 27 países dentro de um país, e isso faz com que, de facto, para o povo brasileiro seja mais fácil entender-se a si mesmo e deu um acento diferente à nossa língua, ao nosso português de base. Olha, mas eu sinto que o pessoal aqui, a galera, como se diz por aqui, tá começando a enxergar com mais carinho, tá começando a entender. Porque eu sinto sempre que os portugueses estão sempre mais dispostos a entender o nosso sotaque, digamos assim, do que muitas vezes o contrário. Nós temos essa capacidade, sabes? Nós, como nós portugueses, temos uma tradição de imigração muito forte, não é? Portanto, nós fomos para vários países e tivemos que nos adaptar a essas culturas. Isso depois foi passando de geração em geração e nós temos esta capacidade de nos adaptarmos. Com Espanha acontece o mesmo. Se vier um espanhol a Portugal, o português tenta logo falar o portinhol, que é para se fazer entender, enquanto o espanhol não faz esforço nenhum para falar o português. E, portanto, eu acho que isto também nos distingue enquanto povo, esta necessidade de nós sermos agradáveis para as pessoas, depois traz-nos vantagens enquanto povo, enquanto país, enquanto população. Também é um dos fatores de atratividade do nosso país, são de facto as nossas pessoas. Nós, se compararmos o nosso nível de inglês com países como Espanha, Itália, França, Portugal sempre esteve muito à frente, justamente pela necessidade de ir buscar mundo, de ir à procura de mundo, muitas vezes por melhores condições, mas outras vezes porque somos desafiados a pôr as nossas competências ao serviço de outros países. Sim. Olha, aqui eu já te digo que o nível de inglês brasileiro nosso, aqui a gente acaba... Mas, de novo, entram umas características de tamanho, né? Muitas vezes a gente acaba não enxergando a necessidade de olhar o mundo. É isso mesmo. Nós, pela nossa dimensão, tivemos que desenvolver essas características que nos permitam estar mais dentro do mundo, porque Portugal é de facto um país excepcional, mas pequeno. Somos 10 milhões de habitantes, mas com muitos milhões mais por esse mundo fora. E é curioso, assim, eu acompanho bastante, assim, até programas falando sobre imigração portuguesa em outros países, mas ao mesmo tempo que acontece a imigração também recebe muitos imigrantes, né? E tem essa, digamos, diversidade dentro do país, né? Verdade, e nós neste momento, por exemplo, em Braga, que é a cidade onde eu vivo e a cidade onde o grupo tem a sua sede, nós temos uma comunidade brasileira fortíssima. Estima-se que em 200 mil pessoas que são os habitantes de Braga, 30 mil já são brasileiros. Portanto, temos uma comunidade forte de brasileiros em Braga e de outras nacionalidades, mas essencialmente de brasileiros. Portanto, sim, nós em Portugal também, nós temos um problema neste momento em Portugal, temos falta de pessoas para trabalhar em diversos setores, e precisamos de pessoas que venham de outras geografias. Têm vindo muitas do Brasil, algumas do Moçambique, outras de Angola, outras de Cabo Verde, outras do Bangladesh ou da Índia, em setores mais tecnológicos, porque Portugal precisa de pessoas para trabalhar, porque nós tivemos muita gente que emigrou na última crise e que não regressou. Por outro lado, temos um problema demográfico, a população não está a crescer, não se está a fazer bebés com a frequência que se devia, é um problema que nós temos em Portugal e, portanto, precisamos de atrair pessoas de outros países. Até para
como transferência de cultura, porque é um cenário que está começando a acontecer aqui no Brasil, sabe, Ricardo? O Brasil, por ser, digamos, dentro da América Latina, principalmente aqui na América do Sul, ser, digamos, o centro financeiro, a gente está recebendo muitos imigrantes, sabe? E ainda está entendendo como lidar com essa questão. Eu vejo que em muitos países existe uma questão de precisa-se, mas também não se quer, porque se alguns olham como perda de emprego, como lidar com isso tudo como pessoa, como português e também como empresário, né? Que acho que também sente muito isso, né? É um tema importante, porque também não podemos simplesmente receber e não ter a capacidade de integrar essas pessoas. Hoje o presidente do Brasil, Lula da Silva, teve uma expressão que saiu há pouco nos mídias a dizer que uma brincadeira, mas que pode preocupar. Ele disse: a comunidade brasileira em Portugal é tão grande que no futuro vai ser maior do que a população portuguesa residente. Ele disse isso hoje, até está aqui nos mídias todos em Portugal, essas frases do Lula da Silva, num encontro que teve com o presidente da República Portuguesa, com Marcelo Rebelo de Sousa. E, de facto, pode ser preocupante, porque depois perde-se a alma de um país, porque a alma de um país é feita pela população que nasceu nesse país, e é com a capacidade de acolher pessoas de outras geografias. Não pode haver uma inversão. Não podemos ter um país que tenha mais estrangeiros do que cidadãos desse país. Imagina o que era o Brasil ter agora 300 milhões de estrangeiros e 200 milhões de brasileiros. Não ia fazer sentido, não é? Ia-se perder muito da cultura do país. E, portanto, tem que se encontrar aqui um equilíbrio. Acima de tudo, o que eu defendo é que eu sou defensor da imigração, sou defensor do acolhimento, sou defensor que os países, que tem que haver esta troca de experiências, até porque falámos há pouco da diversidade, e esta diversidade é importante, mas tem que existir um equilíbrio, acima de tudo, para que as pessoas tenham condições de ser integradas na sociedade, para que não existam guetos, para que não existam colónias só daqueles cidadãos daquele país. Não, tem que haver uma integração plena das pessoas que escolhem Portugal para viver e que vêm de outros países, mas que se integrem devidamente na nossa sociedade. O que é, no mínimo, também um fato curioso, esse círculo, assim, né? Porque o Brasil recebe muitos estrangeiros. A gente, inclusive, já tem empresas de recrutamento especializadas em imigrantes aqui no Brasil. Portugal também. Então, Portugal recebe muitos brasileiros e portugueses saem de Portugal, né? Então, assim, somos todos, na verdade, sempre buscando algo novo, né? E o mundo, da forma como se globalizou, permite cada vez mais este intercâmbio de culturas, de gerações, de nacionalidades, que eu acho que é positivo. Eu acho que é positivo porque faz com que, lá está, exista mais diversidade, existam mais experiências, exista mais background, e a partilha faz com que exista mais crescimento e desenvolvimento.